A busca por sinais e profecias sobre o fim dos tempos sempre fascinou os fiéis ao longo da história da Igreja. Entre estas, a chamada Profecia de São Malaquias sobre os Papas ganhou notoriedade impressionante, especialmente nas últimas décadas. Muitos católicos, movidos pela ansiedade escatológica, abraçaram esta lista misteriosa como um roteiro divino para o fim do papado e possivelmente do mundo. Mas o que realmente sabemos sobre esta suposta profecia? Qual deve ser nossa postura como católicos diante de revelações privadas não aprovadas pela Igreja? Hoje, exploraremos com profundidade e fidelidade à doutrina católica este tema controverso, mas fascinante, que envolve história, discernimento espiritual e nossa relação com o magistério da Igreja. Ao tratarmos de profecias e revelações privadas, é essencial recorrermos ao fundamento das Escrituras Sagradas e ao ensinamento da Igreja. Caríssimos, não deis crédito a qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas vieram ao mundo. E também nas palavras do Senhor: surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, a ponto de enganar, se possível, até os eleitos. A chamada Profecia de São Malaquias consiste em uma lista de 112 lemas em latim, supostamente descrevendo todos os papas desde o século XII até o fim dos tempos. Atribuída a São Malaquias, arcebispo irlandês do século XII, entre 1094 e 1148, esta lista apareceu publicada pela primeira vez apenas em 1595, mais de 400 anos após a morte do santo, em um livro do beneditino Arnold Wion. O contexto histórico é fundamental. Não existe nenhuma menção a esta profecia em qualquer documento da Igreja antes de 1595. O próprio São Bernardo de Claraval, amigo próximo e biógrafo de São Malaquias, jamais mencionou tais previsões em seus extensos escritos sobre o santo irlandês. Os historiadores sérios, inclusive católicos, concordam que estas profecias são, na realidade, uma falsificação do século XVI, provavelmente fabricada para influenciar um conclave papal daquele período. O Catecismo da Igreja Católica nos alerta sobre a necessidade de discernimento. Ao longo dos séculos, houve revelações chamadas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Não pertencem, contudo, ao depósito da fé. O papel delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. A questão das profecias apócrifas nos convida a uma reflexão mais profunda sobre o papel da revelação na vida da Igreja. A Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II ensina: a economia cristã, como aliança nova e definitiva, jamais passará, e já não é de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto nos mostra que a revelação pública foi encerrada com a morte do último apóstolo. Todas as outras revelações, mesmo quando reconhecidas pela Igreja, são consideradas privadas e não acrescentam nada de essencial à revelação já completa em Cristo. O caso da profecia de São Malaquias é particularmente problemático por vários motivos. Primeiro, não possui nenhuma aprovação eclesiástica. Segundo, apresenta características típicas de uma fraude histórica: ausência de qualquer menção contemporânea ao santo, surgimento tardio e precisão nas previsões dos papas já passados, até 1590, contrastando com ambiguidade crescente nas descrições posteriores. O cardeal Joseph Ratzinger, antes de se tornar o Papa Bento XVI, como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, alertou sobre os perigos da curiosidade apocalíptica. O cristão pode e deve ser sempre vigilante, mas não pode viver em um estado de alerta apocalíptico perpétuo, como se o fim do mundo e o retorno do Senhor fossem eventos iminentes que determinam toda a sua existência. A fascinação com profecias não autenticadas muitas vezes reflete uma espiritualidade desequilibrada, que busca sensacionalismo e conhecimento esotérico em vez da conversão interior e o seguimento humilde de Cristo. Este desejo de conhecer os tempos e momentos que o Pai reservou ao seu poder
pode desviar-nos do essencial da fé. Como devemos, então, proceder diante de conteúdos como a profecia de São Malaquias e outras semelhantes que circulam amplamente em meios católicos? Formação doutrinária sólida. O primeiro antídoto contra doutrinas duvidosas é o conhecimento profundo da autêntica fé católica. Dedique-se ao estudo do catecismo, dos documentos conciliares e das encíclicas papais. Quanto melhor conhecermos a verdadeira doutrina, mais facilmente identificaremos desvios. Obediência ao magistério. A Igreja possui a autoridade de discernir o que pertence ou não à verdadeira fé. Quando um católico se apega a revelações privadas não aprovadas em detrimento dos ensinamentos oficiais da Igreja, coloca-se em uma posição perigosa. Prudência com conteúdos apocalípticos. Jesus advertiu claramente contra aqueles que anunciam o fim dos tempos com data marcada. Nossa preparação deve ser constante, não baseada em previsões sensacionalistas. Critérios de discernimento. Para avaliar qualquer revelação privada, considere: A. Está em harmonia com a revelação e o magistério? E. Produz frutos de santidade ou de divisão? C. Foi examinada pelas autoridades eclesiásticas competentes? Foco no essencial. Em vez de concentrar-se em profecias apocalípticas, focalize os pilares da vida cristã: oração, sacramentos, caridade e estudo da palavra de Deus. Como disse São Paulo, procurai os dons mais perfeitos. A verdadeira preparação para os últimos tempos não está em decifrar códigos proféticos, mas na conversão diária e na vivência autêntica do Evangelho. Oremos pelo dom do discernimento. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo, concedei-me o dom precioso do discernimento. Em meio a tantas vozes que clamam por atenção, ajudai-me a reconhecer vossa voz suave e firme, que sempre conduz à verdade e à vida. Libertai-me, Senhor, da fascinação por sinais extraordinários e revelações sensacionais, para que eu busque apenas a vossa vontade revelada nas Escrituras e guardada fielmente pela vossa Igreja. Espírito Santo, concedei-me a sabedoria para distinguir o que vem de vós e o que é apenas fruto da imaginação humana ou do engano do inimigo. Amém. Provai tudo. Ficai com o que é bom. Reserve alguns momentos para refletir. Como tenho reagido diante de revelações privadas e profecias? Busco sempre verificar sua conformidade com o magistério da Igreja? Minha fé está centrada em Cristo ou facilmente se deixa levar por novidades sensacionais? Ao concluirmos nossa reflexão sobre a falsa profecia de São Malaquias, recordemos que a verdadeira espiritualidade católica sempre se caracterizou pelo equilíbrio, profundidade e comunhão com a Igreja. A busca por sinais extraordinários e previsões apocalípticas frequentemente reflete uma fé ainda imatura, que procura emoções e certezas imediatas em vez da confiança serena na providência divina. Como nos ensina São João da Cruz, aquele que quer apoiar-se em visões e revelações faz-me lembrar alguém que, tendo deixado a estrada real e segura, procura atalhos e descobre que eles não o levam a parte alguma ou o fazem retroceder. Que esta reflexão nos inspire a buscar uma fé fundamentada nas Escrituras e no magistério, desenvolver um saudável espírito crítico diante de conteúdos sensacionalistas, centrar nossa vida espiritual na oração, sacramentos e caridade, cultivar a confiança em Deus, que conhece os tempos e momentos oportunos. Nesta era de superabundância de informações, peçamos ao Espírito Santo o discernimento necessário para separar o trigo do joio, apegando-nos ao que é verdadeiro, nobre e em conformidade com nossa fé católica. Chegamos ao final da nossa reflexão sobre a falsa profecia de São Malaquias, revelando como esta lista de papas, surgida apenas no século XVI, não possui fundamentação histórica nem aprovação eclesiástica. Lembremos que nossa fé católica deve estar ancorada nas Escrituras, na tradição e no magistério da Igreja, não em revelações sensacionalistas sem autenticidade comprovada. E agora, gostaria de saber sua opinião.
Você já acreditou nesta profecia dos papas ou em outras previsões apocalípticas? Como isso impactou sua vida espiritual? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Se este conteúdo foi útil para o seu crescimento na fé, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com amigos e familiares que possam estar confusos sobre este tema e inscrever-se no canal para mais reflexões católicas fundamentadas na verdadeira doutrina da Igreja. Que Nossa Senhora, sede da sabedoria, nos ajude sempre a discernir a verdade e a permanecer fiéis aos ensinamentos autênticos de Cristo e sua Igreja. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.